a ansiedade e as dores do corpo. Seja bem-vindo aí ao nosso encontro terapêutico. Bom, vamos falar um pouquinho, sobre a ansiedade e as dores do corpo, Quais são aí, os sintomas? Bom, dentro, da psicanálise, a ansiedade não é apenas uma reação fisiológica, mas também é uma expressão lá do inconsciente. Freud, ele via a ansiedade como um sinal, e esse sinal do eu, que era um alerta, de um grande conflito psíquico entre o impulso interno, que é o id, e as exigências, da realidade, que é o mundo externo, e a censura, do super eu, de fato. Quando nós olhamos para a ansiedade, de fato, a ansiedade ela traz, uma preocupação fora do normal, fora do comum, com o futuro. Se a ansiedade ela aparece quando o sujeito não consegue, ou quando a pessoa não consegue elaborar alguns conteúdos internos, reorganizar as suas emoções e sentimentos, o que tornam de forma deslocada do seu corpo e começa então a partir daí a prejudicá-lo. Quais são aí os mecanismos psíquicos e o corpo? Quanto à mente, ela não consegue simbolizar ou elaborar a angústia, o corpo então começa a se tornar a expressão do inconsciente. Lembra que quando nos calamos o nosso corpo fala? E quais são as formas pelo qual o corpo fala? Isso pode gerar alguns sintomas psicossomáticos, conhecido como somatizações. O corpo fala aquilo que as palavras não conseguem se expressar. Aí começa a partir dali então a aparecer alguns sintomas no corpo, algumas manchas, dores, algumas enfermidades. E quais são as principais dores do corpo ligadas à ansiedade? Na clínica psicanalítica, o paciente ou os pacientes com ansiedade, eles relatam com uma frequência maior uma tensão muscular, ou seja, não há um relaxamento, essa pessoa ela não consegue relaxar os ombros, ela não consegue relaxar o pescoço, as costas dela sempre está endurecida. Há aí, de fato, dores de cabeça, cefaleias tensivas, constante, dores de cabeça que não passa, dor no peito, e muitas das vezes as pessoas confundem essas dores no peito com problemas cardíacos. Na verdade, seria uma angina emocional, ou seja, uma dor emocional que dificulta a respiração, que dificulta o ar, que dificulta toda a pressão e aumenta o problema gastrointestinais, dor abdominal, gastrite nervosa, síndrome do intestino irritável, formigamentos e dores do ombro, descarga de energia psíquica não elaborada. Ou como assim, essa descarga de energia psíquica não elaborada? É aquela perca de memória, aquela perca, de repente sim, gastou uma energia, veio fadigas, dores difusas, o corpo cansado pela hiperatividade do sistema nervoso, gerando um colapso dentro aí desse corpo. E qual que é a explicação psicanalítica? Temos aí um recalque, que é o retorno do recalcado, ou seja, são os conteúdos reprimidos que retornam aí com dores físicas, tá? A conversão histérica, Freud e Charcot, quando a angústia psíquica se converte em sintoma corporal. Qual é a identificação sintomática? O corpo assume então o lugar e o porta-voz do inconsciente. E o problema é que começa a gerar essas enfermidades. Qual é a função simbólica? A dor pode carregar um significado, como por exemplo, no peito, o medo ou a perda. A dor do estômago, dificuldade de ingerir uma situação ou dificuldade de aceitar uma circunstância que está à sua volta. O trabalho clínico para com o paciente, a psicanálise, ela não trata a dor física diretamente, mas primeiro ela trata o sujeito, ela trata o paciente. Como assim? Reconhecer a mensagem que o corpo está passando, o que a dor está nos comunicando, associar
de forma livre, né, e dá espaço ao paciente para ligar a dor com a memória e o afeto, dar voz ao inconsciente, transformar a dor em palavras, simbolizada, ressignificar, né, ou seja, trabalhar o que está sendo encoberto pela dor corporal, tá? Sendo assim, nós precisamos, né, entender, nós precisamos assim tratar de forma analítica, tá? O paciente, né, que apresenta dores constantes no estômago, né, em um dos relatos sempre que sente dor no estômago, dor após uma discussão familiares, no processo analítico, então surge a lembrança de não poder falar o que sente em casa, de poder ou de sempre estar escondendo e não poder falar de forma livre. O estômago passa a ser então o lugar de uma fala imediata, aquilo, né, que não se expressa em palavras, o corpo então vai digerir com a dor. A análise, tá? Ela possibilita então a elaborar um conflito e a reduzir esse sintoma físico, tá? Sendo assim, precisamos então ter essa facilidade de falar, até porque quando a boca fala, o corpo fala, e quando o corpo cala, a alma adoece. Sendo assim, então, fale, comunique, expresse, isso pode te ajudar muito. Deus abençoe e até o próximo encontro terapêutico.